Hoje eu vou comentar uma diferenciação que o Marx faz no capítulo 6 do Capital, uma diferenciação acerca do trabalho conservado e do trabalho adicionado. Eu tive uma certa dificuldade de entender o exemplo que ele trouxe, porque, não tem tabela, não tem gráfico, e às vezes você se perde muito fácil no raciocínio por conta do excesso de números, né? Mas tudo bem. Como eu consegui entender, eu acho legal estar fazendo um vídeo sobre isso. O Marx dá o exemplo de um fiandeiro. Um fiandeiro é aquele que transforma algodão em fio. O exemplo dele é uma comparação. Existem dois cenários. Existe o cenário antes de uma inovação tecnológica e o cenário após essa inovação tecnológica. O objetivo de Marx é mostrar que a inovação tecnológica reduz o valor adicionado ao produto, à mercadoria. Só que ele não faz só isso, ele também aborda o valor que já existia antes no processo, que é o que ele vai chamar de trabalho conservado. Né? Trabalho conservado, valor transferido, trabalho transferido, a mesma coisa. Qual que é a ideia? Os valores dos meios de produção consumidos reaparecem no valor dos produtos. Vamos supor, por exemplo, que em vez de algodão e fio, seja látex e borracha. Existe um trabalho concreto, útil e específico que transforma látex em borracha. E existe um trabalho abstrato, um dispêndio de trabalho de força humana média que vai conferir à borracha um valor. Né? E esse valor vai ser o quê? Vai ser a soma do valor criado mais o valor que já existia. No exemplo do Marx, em vez de látex e borracha, vai ser algodão e fio. Só que o raciocínio é o mesmo. Existe o valor do fio, que é o valor criado durante a fiação, mais o trabalho anterior, ou seja, o trabalho da pessoa que colheu o algodão. Então, a gente vai encontrar aqui esse cenário, né, de antes da inovação. Lembrando que aqui a libra é o peso, tá? Libra pode ser moeda, pode ser peso, só que nesse contexto aqui, libra é peso. Isso vai evitar a confusão. Temos aqui nessa tabela 36 horas de trabalho, 6 libras de algodão fiadas, né, ou seja, 6 libras de fio. O valor conservado, que aqui é uma constante, né, é K, pode ser, tanto faz o valor dela. E o valor adicionado é X. Né? Nesse cenário aqui, a gente percebe que 6 horas produz 1 libra de fio. O Marx vai dizer o seguinte: suponha que, em consequência de uma invenção qualquer, o fiandeiro possa fiar em 6 horas a mesma quantidade de algodão que ele antes fiava em 36 horas. Como atividade adequada a um fim útil e produtivo, seu trabalho sextuplicou sua força. Significa que aquela tabela que a gente acabou de ver vai sofrer uma mudança. Aqui já vai ser o cenário após a inovação tecnológica. Depois da inovação tecnológica, a gente encontra duas diferenças. Primeiro, agora 36 horas de trabalho vão corresponder a 36 libras de fio produzidas. Ou seja, 1 hora cria 1 libra de fio. Outro detalhe é que, em vez de x, temos x sobre 6, né? 1/6 de x. Ou seja, ao mesmo tempo que a produção sextuplicou, o valor criado pelo trabalho caiu. Foi menos esforço humano foi necessário para produzir o fio. O Marx vai dizer o seguinte: a quantidade de trabalho novo que lhe é adicionada é 6 vezes menor do que com o método antigo. Portanto, apenas 1/6 do valor anterior. Por outro lado, o valor de algodão agora contido no produto é 6 vezes maior, isto é, 36 libras. Nas 6 horas de fiação, é conservado e transferido ao produto um valor de matéria-prima 6 vezes maior, embora a mesma matéria-prima seja adicionado um novo selo 6 vezes menor. O que Marx quer dizer com isso? Essa é uma parte que até me pegou assim, no meu estudo, mas eu consegui entender. Né? Depois de tentar pensar bastante, eu consegui entender. O valor do algodão, ele aumentou? Não, ele não aumentou. O valor conservado ainda é o mesmo, ainda é K. Mas, por existir mais produtividade, mais insumo é consumido, né? Mais algodão é consumido, mais valor de matéria-prima é transferido. Você percebe isso? O valor do algodão ainda é o mesmo, mas a quantidade de algodão requerido, a quantidade de algodão consumido é maior. Né? É isso que o Marx quer dizer aqui. Quando o Marx diz também sobre novo selo, entenda esse novo selo como novo valor. Então ele diz aqui, só para repetir, nas 6 horas de fiação é conservado e transferido ao produto um valor de matéria-prima 6 vezes maior de quantidade,
embora a mesma matéria-prima seja adicionada um novo selo 6 vezes menor, né? Esse novo selo, esse novo trabalho, esse novo valor. Daí ele prossegue. Isso revela a diferença essencial entre as duas propriedades do trabalho, que agem simultaneamente, uma conservando, a outra criando valor. Daí aqui ele vai encerrar a explicação do trabalho conservado e do trabalho criado em cima da inovação tecnológica. Ele vai estar fazendo um segundo exemplo um pouquinho diferente, né? Então, não vai existir nesse novo exemplo mudança de produtividade, não vai existir mudança tecnológica nem nada, né? O que vai acontecer é que o valor do algodão vai variar. Ele vai criar um exemplo diferente em que vai ocorrer variações no algodão e isso vai estar impactando no valor da mercadoria, mas sem ter nenhum tipo de interferência no trabalho, no novo valor criado, né? Pois bem, no exemplo que ele dá, o valor do algodão, ele vai poder subir 6 vezes ou cair 6 vezes. Nesses dois casos, ambos os casos, as horas trabalhadas são as mesmas. A quantidade de fio produzido é a mesma. O valor adicionado também é o mesmo. Qual que é a diferença? Onde está a diferença? A diferença está no valor conservado. O valor conservado é diferente. Se existe um aumento de 6 vezes no valor do algodão, ele transfere mais valor conservado. Isso significa que o valor da mercadoria final, ou seja, o fio, vai ser maior, né? O raciocínio aqui até que é bem simples. Ceteris paribus, todo o resto constante, só o valor do insumo aumenta. Se o valor do insumo aumenta, o valor da mercadoria final aumenta. Dá para notar aqui o que ele está querendo dizer, né? Se o valor do insumo diminui, o valor da mercadoria final diminui. E com esses dois exemplos, a gente consegue entender o que o Marx quis dizer com trabalho adicionado e trabalho conservado, né? E exemplos que eu gostei bastante de entender, demorei para entender, mas entendi e achei legal estar trazendo aqui para vocês.